Graças a Deus. Nesses dias, nessa semana nós estamos nos dedicando a falar a respeito do descanso do Senhor. Na semana passada nós falamos sobre o inimigo, que é a ansiedade, e nessa semana nós estamos falando sobre o descanso em si. E eu tenho mostrado para você, falado para você, que o descanso é a terra prometida que Deus tem para a sua igreja. E ontem eu expliquei para você, eu mostrei para você, que o descanso é a fonte onde a bênção de Deus flui. Nós não descansamos para ser abençoados, nós descansamos porque já somos abençoados. Amém? Agora, é comum nós chegarmos a uma conclusão: ok, eu entendi, eu quero descansar, eu estou lutando para descansar, mas parece que existe alguma coisa me segurando. Eu tento, mas a ansiedade, a preocupação e a inquietação sempre voltam. Alguém se identifica com isso? Então a questão aqui não é se eu quero ou não quero. Acredito que nesse 10º dia você já tem convicção de que você quer descansar. Amém? A questão é, por que mesmo querendo, por que mesmo lutando por isso, parece que essas coisas sempre voltam? E para que você entenda o porquê disso, nesses dias eu tenho usado ilustrações para fazer você entender. E ao mesmo tempo eu tenho tentado enxugar muito a mensagem. Então você vai ter que comprar o livro depois para você ver tudo que eu tinha preparado, que não vai dar tempo não. Mas imagine uma árvore. Lá na sua casa tem árvore? Se na sua não tem, no vizinho tem. Imagine uma árvore. E essa árvore, qual árvore? Fala uma árvore. Um pé de manga. Imagine um pé de manga. E aí já está meio capenga, dá fruto, dá manga, mas umas mangas sem graça. Você olha para ele já tudo amarelo, tudo murcho, velho, seco. E aí você fala: não, já sei, vou arrancar todos os frutos, vou arrancar todas as folhas, e ele vai florescer de novo. Agora, imagine que esse pé de manga está doente, mas você só vai tirando os frutos, vai tirando as folhas, mas você não trata da doença. A pergunta é: ele vai ficar saudável? Não, porque uma árvore doente, ela precisa ser tratada. Você precisa sim arrancar os frutos dela, tirar as folhas dela, ela precisa passar por um processo de renovação, mas é preciso haver um tratamento na raiz. Então você precisa cavar ao redor dela, jogar calcário, jogar nutrientes, trabalhar ela para você restaurar a vida dela. Você trocar as folhas não vai resolver. Você arrancar os frutos não vai resolver. E você orar também não vai resolver. Porque existe um processo natural. Diga comigo: para a árvore ser sarada, eu preciso tratar a raiz. Quando se trata de ansiedade, é a mesma coisa. Nós podemos resolver, ou achar que está resolvendo, arrancando as folhas. Então você percebe que agora você não pode mais ficar agitado. Aí quando você percebe que você está agitado, você tenta se controlar. Quando você percebe que você está orando de forma ansiosa, você começa a se controlar. Só que isso é tratar os efeitos, não é tratar a raiz. Você vai se forçar a parecer descansado, mas uma hora você vai chegar no limite. É igual a igreja que fica pregando que nós temos que se esforçar contra o pecado. Você vai lutando, lutando até uma hora que você não consegue mais. O descanso não é um faz de conta.
Deus tem um descanso genuíno para nós, mas não é forçado, é preciso ser tratado. Existe uma raiz profunda que produz a ansiedade. Na verdade, são 3 raízes, e esse é o meu tema de hoje com você. As 3 raízes tóxicas que causam a ansiedade. E onde começa essa raiz? Não é em você. Essa raiz maldita começa em Adão, lá no jardim do Éden. Deus plantou uma árvore chamada humanidade. Mas Adão decidiu que ele não seria uma árvore segundo a vontade e o propósito de Deus. Ele seria diferente. E para que ele fosse diferente, então ele produziu uma raiz diferente. Só que ao produzir essa raiz, ele produziu junto com ela 3 outras raízes, que são como toxinas para a humanidade, e que nos impedem de viver a vontade de Deus, que é o descanso. E eu quero falar com você sobre essas 3 raízes, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nós, e arrancar essas raízes da nossa vida, e para que possamos de fato, verdadeiramente descansar. Amém? Você está aqui? Então vamos lá. A primeira raiz que Adão plantou, e que tem sido cultivada até hoje, é a raiz da vergonha. Essa é a raiz principal que nos impede de viver no descanso. A raiz da vergonha. Quando o homem pecou, quando ele decidiu ser independente de Deus, a palavra nos mostra o seguinte acontecimento. Gênesis 3:8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive medo, e por essa razão me escondi. Depois de haver pecado, o homem tem essa atitude. Ele diz: vendo que estava nu. Interessante que o homem sempre viveu nu, como a sua mulher. Mas, antes do pecado, eles não se envergonhavam da sua nudez. Por quê? Porque eles eram revestidos da glória de Deus. Por mais que estavam fisicamente nus, espiritualmente havia um revestimento sobre eles. E esse revestimento era a glória de Deus. Por isso eles estavam nus, o capítulo 2 diz, e eles não se envergonhavam. Mas a partir do momento que eles pecaram, eles perderam essa glória. E quando a glória de Deus saiu, a consciência de si próprio apareceu. O que fez o homem perceber a sua vergonha não foi apenas o fato dele estar nu, mas foi a ausência da glória de Deus. Quando a glória se foi, ele se tornou consciente de si mesmo. E aí ele diz: vendo que estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, eu fiquei com vergonha. Entenda o seguinte: o que é a vergonha? A vergonha nada mais é do que você perceber quem você é sem a presença de Deus. A vergonha é quando a nossa podridão começa a ser exposta. A vergonha é aquele sentimento que nós temos de não sermos bons o suficientes. A vergonha é a consciência
que temos quando falhamos. Um crente de verdade, quando ele peca, ele sente vergonha de si mesmo. Um crente, quando falha, ele começa a perceber quem ele realmente é, sem a presença de Deus. E aí começa a vir então os pensamentos: e se as pessoas descobrirem quem eu sou? Diante da vergonha, nós temos duas opções: ou nós vamos fazer como Adão e fugir, se esconder, para que ninguém veja quem nós somos, ou então nós vamos tomar uma atitude, a atitude que Cristo deixou para nós. Mas entenda o seguinte: vergonha é manifesta sem a presença de Deus. Você está aqui? Então o que é a vergonha? A vergonha é a consciência constante da culpa. Irmão, você vai falhar, você vai pecar, você não é perfeito, e essa raiz do Satanás vai vir na sua vida, a consciência da culpa. E é essa consciência vai produzir em nós um sentimento maligno, chamado: eu mereço punição. Quem vive debaixo da culpa, quem vive debaixo da vergonha, acha que merece a vida derrotada que tem. Uma pessoa que vive debaixo de culpa, ela se auto-sabota. Ela começa a fazer coisas para auto-sabotar o seu crescimento, o seu sucesso. Por exemplo, uma pessoa que vive de culpa, que vive debaixo dessa vergonha, ela tem um casamento abençoado, mas ela tem que criar alguma forma para trazer prejuízo para o casamento. Então é a mulher que sempre fica caçando confusão com o marido por qualquer coisa, é a mãe que fica brigando com os filhos com qualquer coisa. Por quê? Porque ela precisa colocar esse sentimento de culpa para fora. E quem vive debaixo de culpa sempre vive procurando culpados. Uma pessoa que está em paz, ainda que o outro erre contra ela, ela continua em paz. Mas uma pessoa que está debaixo de culpa, ainda que alguém fale com ela, ela pode até perdoar, mas ela quer que a pessoa sofra punição. Conhece alguém assim? Uma pessoa debaixo de culpa, ela tem até um emprego bom, ela até ganha bem, mas como ela se sente culpada por ganhar aquele dinheiro, ela vai fazer de tudo para gastar aquele dinheiro e não ver resultado. Porque ela não se sente merecedora de ter o salário que ela tem. Aí você pergunta: nossa, fulano ganha tão bem, mas não tem nada na vida. Por quê? Porque está consciente constantemente de que ele é culpado. Adão, quando Deus pergunta para ele: Adão, o que você fez? Se ele tivesse falado: Senhor, eu comi, deu ruim, só me ajuda, Deus não iria resolver? O problema é que quem está debaixo de culpa sempre vai querer se esconder. Quem vive debaixo de culpa sempre vai procurar culpados. Então ele diz: ó Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Quer culpar, culpe o Senhor e culpe ela. Não tem nada a ver comigo não. Estava de boa aqui. O negócio é o seguinte: porque se fosse outro presidente, minha vida seria diferente. Se eu tivesse nascido em outra cidade, minha vida seria uma bênção. Se eu não tivesse o pai que eu tive, eu seria uma bênção. Sentimento de culpa. Está entendendo? E essa raiz impregnada em você, ela vai te estabelecer em uma vida de ansiedade. Uma pessoa que vive debaixo de culpa, ela jamais aceitará ser corrigida, porque ela tem medo da sua vergonha ser exposta. Sabe aquela pessoa que você vai conversar com ela, você quer dar uma opinião, você quer ajudá-la, mas ela vem ríspida contra você? Conhece alguém assim? Culpada. Ela não quer conversar com você porque ela sabe que ela fez errado, ela sabe que ela está errada, ela sabe que ela é culpada, mas ela não quer assumir a sua culpa, ela não quer ter a vergonha dela exposta. Então ela é bruta com você para você sair fora. Então se você é assim, hoje é dia de você se resolver.
Quanto mais eu fujo de conflito, mais eu estou dizendo, eu sou culpado. Não venham atrás de mim. É igual Adão, fugiu. Irmão, está fugindo de Deus. Escondendo atrás de árvore. Vê se não é brincadeira de menino. E qual é a solução que Deus estabeleceu então para essa raiz de vergonha? Já que de fato a vergonha, ela é nada mais do que a exposição de quem nós somos sem a glória de Deus. O que Deus fez, ou o que Deus faz, para arrancar de nós o fruto dessa raiz? A justificação. O que é a justificação? A justificação nada mais é do que a glória de Deus voltando para o homem. O pecado é a glória saindo. A justificação é a glória voltando. Agora preste atenção nisso aqui, irmão. Eu não disse que é o pecado saindo. Eu não disse que é você parando de ser pecador. Eu disse que pecado que traz vergonha é quando a glória sai. Justificação é quando a glória volta. Mas eu não estou falando do pecador. Por quê? Porque ele continua sendo motivo de vergonha. Não ache que porque você nasceu de novo que você é impecável. Não ache que porque você nasceu de novo você é alguma coisa. Você é por causa daquilo que você recebeu. Amém? Em Romanos 8:1, Paulo diz: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, olha as palavras usadas por Paulo. Ele não diz que não há erro. Ele não diz que não há motivos de vergonha. Ele diz que, ainda que haja pecado, ainda que haja motivos de vergonha, não há condenação. Por quê? Porque Cristo Jesus pagou o preço para que jamais pudéssemos ter a nossa vergonha exposta diante do mundo espiritual. A nossa vergonha não nos define. O nosso pecado não nos define. Por quê? Porque Cristo pagou para nós esse preço. A cruz de Cristo não apenas perdoou os seus pecados, ela removeu sua vergonha. Então, quando você olha no espelho e você se sente culpado, você precisa dizer: ainda que eu pareça culpado, a glória de Deus me reveste e eu sou plenamente perdoado. Diferente de Adão que fugiu, você precisa permanecer firme, porque a glória não vai te deixar. Você entende o que eu estou te falando? Quando Jesus foi exposto na cruz, leia a sua Bíblia. A Bíblia diz que ele estava nu. Ele estava exposto na sua vergonha. Se o homem fugiu nu, porque estava nu, Jesus vai ficar perante todo mundo nu, porque ele não tem do que se envergonhar. Agora ele nu diante das pessoas. Pastor, Jesus nu? Lê sua Bíblia. Se o couro das costas dele saiu, se a carne dele foi dilacerada, imagine a roupa dele. Segundo comentários judaicos, dava-se para se ver os pulmões de Jesus. Você acha que tinha roupa ali? E o que tinha ainda, a túnica dele, rasgaram ela, falaram: é minha, não, é meu. Ele ficou exposto, para que nunca mais a sua vergonha fosse motivo de exposição diante do mundo espiritual. Pastor, eu não recebo as bênçãos de Deus, é porque eu sou culpado. Não, você é culpado porque você não entendeu que foi perdoado. Eu não estou dizendo que você é impecável, eu não estou dizendo que você é inerrável. O que eu estou dizendo é que há uma justiça de Deus sobre a sua vida. A segunda raiz, que é parente irmã da vergonha, é a raiz do medo.
O que é o medo? O medo é a consequência da vergonha. Quando você vê alguém andando com vergonha, quando você vê alguém ríspido, com medo de se expor, o que ele está dizendo na verdade é que ele está com medo. Porque toda vergonha, toda falha requer punição. Por que uma pessoa que tem vergonha dos seus erros, tem insegurança da sua identidade, ela não gosta de ser confrontada? Porque ela tem medo de qual será a consequência disso. Por que uma mulher que ela se sente insegura no casamento, ela vai fazer de tudo para, ou ela vai amar aquele homem ao ponto de idolatrá-lo, ou então ela vai destruir esse casamento? Porque ela tem medo da consequência de um dia esse marido acordar e descobrir quem ela é. Que ela não é perfeita como ela pintava, que ela não é a super poderosa como ela dizia que é. Então antes de alguém descobrir, ela destrói. É igual Judas. Antes que alguém descubra que eu traí Jesus, eu me destruo. Você está entendendo? Agora onde começa isso? Vergonha. Judas envergonhado disse: traí sangue inocente. Se ele ressuscitar mesmo, eu estou lascado. Então antes que ele me puna, eu me puno. Adão fez a mesma coisa. Adão, percebendo que estava nu, ele fugiu. E ele fugiu porque ele teve medo. Ele disse: eu fugi porque eu tive medo. Medo do quê? O que Deus falou para ele? Se você comer do fruto, você vai morrer. Ele comeu e morreu? Não morreu. O que ele pensou? Deus vai me matar quando ele me encontrar. Eu não morri agora, mas quando ele me ver, ele vai me matar. Então antes que ele me mata, eu fujo. Gente que vive fugindo de Deus. Já viu aquela pessoa que você vai orar perto dela, ela fica morrendo de medo de você falar alguma coisa? Vamos orar? Vamos, fecha o olho. Não. Por quê? Porque ela é culpada, porque ela pecou, porque ela está consciente da culpa. E se quem tem culpa tem medo. Por isso que a Bíblia diz que nós não precisamos andar com medo, porque a nossa culpa já foi levada. Por isso que se você vai no culto, você sai de lá com medo, esse culto não é de Deus. Porque esse culto falou da sua vergonha, do seu pecado, não falou da sua justiça. Você entende isso ou não? Mais ou menos, né? Porque eu sinto inadequado e culpado. Isso é vergonha. Eu agora temo a punição e o abandono. Isso é... Perceba essas 4 palavras. Inadequação. Eu não recebo porque eu não mereço. Eu não sou suficiente. Eu não fiz o suficiente. Segunda palavra, culpado. Eu não fiz porque eu pequei. Eu não recebi por causa desse pecado. Terceira palavra. Alguém aqui comigo não? Punição. Então eu mereço o que eu estou passando. Meu carro quebrou por quê? Porque eu não dou o dízimo. Não é? E o pastor ainda apoia. É verdade, varão, é verdade. Não, irmão. Eu estou com medo da punição, porque eu não entendi que eu sou justificado. E eu estou me sentindo envergonhado. Você está entendendo? Então crente que fica esperando punição de Deus, na verdade são pessoas que não entenderam a justificação. Você tem medo que Deus te puna? Tem, não tem? Tem. Por quê? Porque eu estou aqui há 10 anos falando a mesma coisa, mas você não entende. Ah, pastor, mas e se Deus virar a cabeça? Pois é, você não entendeu. Deus não pode punir você se Ele já puniu Jesus por sua causa. Ele seria injusto. Não, mas Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Ele só não pode voltar atrás das suas alianças. Se Ele fez uma aliança com você em Cristo, a menos que Cristo morra,
sua aliança está intacta. A não ser que para te bater, ele vai ter que bater em Jesus primeiro e matar Jesus. Você consegue ver essa cena? Imagine, está você pecando e Deus, eu vou te matar, desgraçado. Aí Jesus não entra, não, cala a boca, vai sobrar para você também. Não tem como. Se a punição vier, você tem um advogado. Fala, opa, lá você não vai. Aí você só fica atrás, igual quando alguém está te defendendo. Você fica atrás. Passar por ele, eu saio correndo. Agora, o pior não é nem aqui, o pior é isso aqui, ó. O problema do medo é que você sempre fica achando que Deus te abandona. Pastor, se eu não trabalhar, assim eu creio, eu descanso, Deus é bom. Mas se eu não trabalhar, Deus não vai me abençoar, você não está entendendo. Por quê? Porque eu sou culpado, eu sou vagabundo, eu sou desgraçado, e Deus vai me abandonar na hora que eu precisar. Você acha que eu não sei que Deus é justo? Não, você não sabe que Deus é justo. Porque se você soubesse que Deus é justo, você saberia que ainda que tudo aconteça, Ele disse que Ele não vai te abandonar. Pastor, mas, sei lá, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, todo mundo me abandonou. Pois é, porque nenhum deles tem a figura de Deus na sua vida. Somente um não vai te abandonar. Agora, isso são raízes. Isso nós pensamos no nosso dia a dia. Pastor, se eu der uma oferta, eu vou passar fome. Por quê? Porque Deus vai me abandonar, Ele não vai me abençoar não. Você fala, não é porque eu não tenho fé. Mentira, você tem medo de ser abandonado, medo de ser punido. Por isso que a Bíblia nos chama para ser ousados. Amém? O medo é a crença de que não somos amados de verdade. O medo é você dizer para Deus e dizer, Deus, o Senhor me ama nada. O Senhor não me ama. O Senhor me ama quando eu mereço. O Senhor me ama quando eu obedeço. Mas igual o Senhor diz, o Senhor não me ama não. Qualquer momento o Senhor vai me punir, vai me abandonar. Por isso que na semana passada eu falei para você, precisamos ter revelação de que somos filhos de Deus. O medo é uma crença. Uma crença. Não é uma verdade. É uma crença. Muitos de nós estamos vivendo uma vida mirrada, porque estamos presos debaixo de uma crença. Você vive crendo que Deus te ama quando você é bom e Ele te odeia quando você peca. Por quê? Porque o mundo funciona assim. Seu marido te ama, ele diz que te ama incondicionalmente, mas quando você faz o que ele não gosta, ele não te ama. Não fala nada, fica só aleluia. Ninguém ama todo mundo toda hora. Só Deus. Só Deus. Não, pastor, mas eu não sei, como é que eu vou ter certeza? Você está vivo até hoje. Essa é a maior certeza. A palavra de Deus mostra para nós que a solução de Deus para o nosso medo é uma coisa que nós já falamos aqui, mas é algo tão difícil de a gente entender, que é a filiação. Deus, além de demonstrar o seu amor, enviando o seu Filho, Deus demonstra a sua segurança, dizendo que, além de Jesus ser filho, nós também somos. Você não tem ideia do que significa. Você fala amém porque você é crente. Porque se fosse por entendimento, você não falava nada. Você não tem ideia de que do mesmo jeito que Jesus é filho de Deus, no mesmo nível você também é. Isso é loucura. Jesus, quando ele ressuscita, ele vira para Maria e diz assim, vai lá e avisa os meus irmãos. Os meus irmãos. Jesus nunca chamou os discípulos de irmãos. Jesus chamava de discípulos, Jesus chamava de amigo, o ápice, amigo.
Mas agora que ele ressuscitou, agora que ele pagou o preço, ele diz: agora nós não somos mais uma turminha onde eu lidero e vocês me obedecem. Nós somos irmãos, fazemos parte da mesma família. O mesmo acesso que eu tenho, vocês também têm. Você não tem ideia do que é isso. Se Deus vai punir a humanidade pelo pecado de rejeitar o Filho, por que que Deus não pode tratar com o mesmo rigor o diabo que opera contra você? Você é filho de Deus da mesma qualidade que Jesus também é. Se Jesus não passou necessidade sendo filho de Deus, você também é um filho de Deus. Isso é o padrão de Deus para dizer para nós: não temos o que temer. Paulo escreve sobre isso, nós já falamos sobre isso, já te expliquei o contexto disso, que nós não recebemos um espírito que nos escravize para andardes outra vez com medo, mas recebemos o Espírito que nos declara como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, por intermédio do qual podemos, é direito adquirido e não pode ser revogado. Você jamais poderá ser um servo de Deus, você é filho, e você não pode fazer nada para mudar isso. Você não tem essa de deserdar, Deus não pode te deserdar. Você pode ser um filho que traz prejuízo para Deus, mas você é amado e Ele não vai tirar a sua identidade. Pastor, mas Deus castiga, porque eu já li na palavra. Mentira, você nunca leu, você escutou alguém pregando. Eu já li na palavra, Deus disciplina os seus filhos. E como que Deus disciplina, você sabe? Não sei, o pregador não falou. Você acha que Deus te disciplina como? Jogando doença em você, deixando você passar fome. Deus disciplina batendo no seu carro, mandando um ladrão na sua casa. É assim que Deus disciplina? Parece, né? Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, entender o que nós estamos lendo. A palavra disciplina é ensino. Jesus disse para os discípulos lá em João 15, que aquele que não dá fruto, o Pai poda. Lembra dessa palavra? Por isso que eu falo para você tem que ler a Bíblia e buscar conhecimento. A palavra no original que foi escrito não é poda, porque poda é corta. Então Deus é louco. Então Deus quer os que dá fruto. Os que não dá fruto Ele corta e joga no fogo. Que loucura é essa? Então quer dizer que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Aí porque eu estou nele, não estou dando fruto, problema seu, está dando prejuízo para a empresa, vai para o fogo do inferno. Não, irmão, a palavra ali é levantar. Porque nós estamos falando de uma parreira, nós estamos falando de uma videira. Então se você procurar qualquer videira na internet, você vai perceber nas imagens que elas são trepadeiras, elas estão em cima de alguma coisa. Para que elas produzam fruto, elas precisam estar em cima. Trepadeiras de uva que estão no chão, elas vão produzir uvas bravas, uvas azedas, ou nem vão produzir. Então o viticultor tem que pegar essa uva, colocar ela para ela trepar e subir e produzir. O que Jesus está dizendo? Vocês estão aqui em cima, vocês são meus discípulos, vocês são amados. Tem um entre vós aí que não está produzindo, mas se ele vier, meu Pai vai levantar ele, vai colocar junto, e vocês vão produzir. Nós somos amados de Deus. Cortar, irmão, não é amor não. O Pai corta e joga você no fogo. É doido, é? Imagina, você tem 2 filhos, um obediente, e fala: não, isso aqui eu já cansei, leva. Você faz isso? Dá vontade? Claro. Você fala: qual é o mais obediente? Isso aqui, isso aqui. Quanto você dá para esse menino? Não tem lógica. Você põe ele num saco de lixo e deixa lá fora, caminhão de lixo levar. Não. Nós somos filhos amados de Deus. Amém? E aí o apóstolo João diz isso para nós. 1 João 4,18.
No amor não existe receio, medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, olha a explicação, irmão, preste atenção. Ora, o medo pressupõe punição. Então a grande raiz do medo é a falta de revelação do quanto eu sou perdoado. Eu tenho medo, porque, não sei, por que eu tenho medo? Porque eu não entendi o quanto eu sou amado, o quanto eu sou perdoado, e eu não devo nada para Deus. O diabo aparece, você vai, vou te matar, você fica com medo, porque você é cheio de pecado. Fala, vai mesmo, mata. Por quê? Porque você acha que o diabo tem autoridade para punir você pelos seus pecados. O diabo apareceu e falou para você, vai te matar? Faz igual a irmã ali, ó. Vai me matar, então eu vou te matar primeiro. Pula em cima do demônio e fala, eu te mato, você me mata e nós vamos morrer aqui. Por que o diabo ele coloca medo em nós? Porque ele sabe que essa raiz produz fruto. Nós somos pessoas que não carregam a revelação do amor e da justiça de Deus. Aí ele diz, e aquele que teme não está aperfeiçoado. Ou seja, João está dizendo, quem teme não tem revelação do quanto é amado. Então não sei qual é seu medo, não sei qual é o tipo de medo que você tem. Você precisa de revelação do amor de Deus por você. O antídoto do medo não é coragem. Estou com medo, mas eu vou assim mesmo, porque eu sou brabo. Você é um besta. Vai quebrar a cara com coragem. O antídoto do medo não é coragem humana, é uma revelação profunda do amor incondicional do Pai. Eu não tenho coragem, mas eu sou amado, eu vou. Está com medo? Estou. Mas eu estou indo, porque eu sou amado. O diabo fala, vou te matar. Você fala, diabo, eu vou falar para você, eu estou paralisado aqui, ó. Mas é o seguinte, eu sou amado, viu? Aí o diabo fica, porque você está paralisado, você não pode fazer nada. Aí você fica assistindo as coisas dele. Ele fala, vou te matar, eu sei. Você só fala isso que eu não posso falar. Porque se eu pudesse fazer alguma coisa, você ia ver. Entenda que você é ser humano. O diabo tem mais poder do que você, mas ele não tem o direito que você tem. Ele não tem a justiça que você tem. Não deixe essa raiz frutificar na sua vida. Busque revelação do quanto você é amado por Deus. Amém? Quando você entende quem você é, quando você entende que é amado, o medo do abandono, o medo da punição vai embora. Terceira raiz, a raiz da condenação. A vergonha anda junto com o medo. E um dia, elas tiveram um filho. E o filho é a condenação. Se você é uma pessoa que sempre tem consciência do quão culpado você é, saiba que o diabo, o seu acusador, está amando. Se você é alguém que tem vergonha, que tem medo, você é um prato cheio para o diabo. A palavra Satanás significa acusador. Qual a única coisa que o diabo faz a vida inteira? Qual é? Está na palavra, está lá no Apocalipse. A Bíblia diz que o diabo nos acusa dia e noite diante de Deus. Lá no Apocalipse, depois da morte de Jesus,
o Satanás ainda fica te acusando. Aí eu te pergunto, será que ele não sabe que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados? Sabe ou não sabe? O problema é que ele sabe que você não sabe. O mundo espiritual respeita a sua ignorância. Então imagina o diabo: Senhor, com todo respeito, eu sei que o Senhor fez a obra, eu sei, estou ligado. Mas ele não sabe. Ah lá, ó, está pedindo perdão de novo. Está com vergonha de novo, não vai tomar ceia de novo, você está vendo? Não é que eu queira acusá-lo, está entendendo? Mas está pedindo. Está escrito, dia e noite, a única função do diabo é, por causa da sua vergonha e do seu medo, te acusar diante de Deus. Aí você fica com o diabo, você acha que o diabo fica falando assim, ó, ah lá, pecou de novo. Ah lá, não merece. Você acha que é isso que o diabo fica falando? Não, o diabo fala assim, tá vendo? Foi por causa disso que você morreu? Você acha que valeu de alguma coisa? Olha lá, olha lá, olha lá. Não, o senhor morreu por desgraçado, ele não entende. Ah não, ninguém morreu por mim não, mas se morresse, não, eu já estaria aqui de volta no céu. Porque além de acusador, ele é cínico, ele é sedutor. Então o que o diabo quer? Te jogar contra Deus. O diabo quer mostrar para Deus que você não entendeu e que você não vale o preço que ele pagou. E é isso que você dá de bandeja para ele, quando você se sente culpado. É isso que você dá para o diabo de bandeja. Ele nem precisa te tentar, você sozinho já fala: Satanás, pode vir, que hoje eu estou deprê, Satanás. Olha, e quando eu estou deprê, eu sou um prato cheio para você. Que forma? Não, eu acordei hoje com a cara para a lua, não mexe comigo não. Satanás, oh aleluia. Aí o diabo já muda de função com você, ele já, oh chorecantas, vai, derrame-se aos meus pés. E você, ó, se o diabo aparecer para mim, eu mato ele. Ele, olha, arrepiei, todo arrepiado. Pedro disse que nós não podemos ser pratos devoráveis para o diabo. Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Então o diabo ele só entra onde nós deixamos. E o que deixa o diabo agir na nossa vida? Culpa, medo, vergonha. E isso vai produzir condenação. E o que nós temos contra a condenação? Percebe que nós não temos nada. O que eu tenho contra a vergonha? A justificação, de onde vem ela? De Cristo. Eu estou com medo. O que eu tenho? O amor, vem de quem? De Deus. E agora, o diabo está me acusando, o que eu tenho? O sangue, cadê? É de Jesus. Ou seja, tudo que eu tenho contra o diabo e para a minha permanência não provém de mim, provém de Deus. Aí você fala: por isso, pastor, é por isso que eu tenho medo. Não, esse deveria ser o seu maior triunfo. Por quê? Porque tudo que você tem, você é, não vem de si, vem de Deus. Para que você deixe de ser quem Deus diz que você é, Deus ou Jesus tem que morrer, alguém tem que morrer. Porque enquanto ele existir, a aliança está de pé. Essa é a nossa maior segurança. Mas eu não me sinto amado. E daí? Eu não tenho que sentir nada. Jesus morreu e é o que importa. Eu não estou me sentindo abençoado, a minha conta não foi paga, me cortaram minha luz, mas Deus tem provisão para a minha vida. Essa é a minha segurança. Amém? Então a condenação, ela é esse filho, esse shirk maligno, o filho da vergonha, do medo. Pronto, se o diabo já te abraça, agora você tem um filho dele, o shirk,
com a faca. Ele fica te esfaqueando, mostrando para você que você é errado, que você é culpado. E o que você tem? Pastor, quando o diabo vem mesmo, eu falo: o sangue de Jesus tem poder, aleluia. Não é isso não, porque isso aí até o mundo lá fora faz. Esses dias a mulher deixou cair a fruta no mercado, sangue de Jesus tem poder. Você acha que veio um anjo? O que foi? Não, não é uma palavra mágica, é uma consciência. Não vai mudar nada se eu falar para o cachorro: sangue de Jesus tem poder, cachorro, sai para lá. Não vai resolver nada, ele vai falar num dedinho gostoso. O sangue de Jesus não é algo para eu falar como uma palavra mágica, mas é uma segurança para eu ter no meu espírito. O sangue de Jesus está sobre mim. E se o sangue de Jesus está sobre mim, o meu não precisa ser derramado. Eu não preciso ser punido. Amém? Apocalipse 12:11 diz o seguinte: eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Quem são estes? A igreja. E quem é esse que ele venceu? O Satanás. Como que a igreja vence o diabo? Pelo sangue. A igreja vence o diabo em santidade? Não. Porque o diabo também gosta de umas moralzinhas. Lá no satanismo também tem regra. Se fizer de qualquer jeito lá, você apanha. Tem um padrão de santidade do Satanás. A pessoa, o diabo também tem santidade. Só tem uma coisa que ele não tem: o sangue. O que diferencia o evangelho de todas as religiões? O sangue. Toda religião, irmão, vai dizer para você: faz isso e Deus vai te abençoar, faz aquilo e Deus vai te proteger, coloca essa guia aqui, invoca esse espírito aqui, reza esse terço aqui, bate esse tambor aqui, faz esse negócio aqui, tudo vai dar certo. E o que a Bíblia diz para você? Faz nada não, está pronto. Você fala glória a Deus, mas o que está lá na guia, já segura na guia aqui. Não, meu espírito está comigo, O que tem o crucifixo, você tem o quê? Mas cadê? Entendeu? A pessoa está lá: não, estamos aqui, vamos fazer o cerco de Jericó, vamos lá, vai dar certo, aleluia. E você tem o quê? O sangue, cadê o sangue? Eu não sei, cadê? Aqui. Eu não tenho a que recorrer, eu não tenho amuleto, eu não tenho, né? Antigamente eu tinha Bíblia. Sai, demônio, né? Lembra? Tinha cruz, água ungida. Mas tem o quê? Nada. Você está indo para a guerra com o peito para fora. Você fala: meu Deus, ai meu pai, será que Jesus está aqui mesmo? Jesus, o senhor está por aqui? Imagina, irmão, imagina, você entra numa guerra espiritual contra o macumbeiro. Aí Deus abre a visão para você. Você ouve o macumbeiro lá com um monte de vela, um monte de trem, sacrifício, trenheira. Fala, só de ver as coisas, você fala: já era, perdi. Perdi. Aí você olha para você e fala: eu estou fazendo o que? Estou de joelho falando sozinho. Meu Deus, morri. Essa é a diferença nossa para todo mundo. Nós só temos o sangue. E o sangue é tudo que a gente precisa. Por quê? Porque quando eu só tenho Ele, eu estou dizendo: ou o Senhor faz, ou de mim eu morri. E aí que o Senhor entra, porque Ele mostra para nós que a batalha é dele e não nossa. Amém? O sangue de Jesus não apenas nos perdoou, Ele silenciou para sempre a voz. Mas olha só que paradoxo, né? Se o sangue de Jesus silenciou o acusador, por que ele de dia e de noite continua nos acusando? Não é um paradoxo? O sangue de Jesus não quer silenciar a voz do acusador,
o diabo, o sangue de Jesus quer silenciar a voz do acusador na sua mente. Sabe o que significa? Outra coisa, de novo, é o ser sozinho. Deus quer que o diabo continue falando, mas você não escutando. É o ditado: enquanto os cães ladrem, a carruagem passa. O diabo: você vai para o inferno, eu vou te matar, eu vou pôr câncer em você, você vai nada. Você tem coragem? Eu coloquei seu nome no sapo, tadinho do sapo, vai comer em paz, porque eu sou uma gostosura. Você fala: está amarrado, Senhor, meu nome no sapo, sangue de Jesus depois. Olha, porque eu estou orando por você, irmão. Outra macumba. Já viu quando a pessoa fala: irmão, estou orando por você, viu? Você já fica, se você é culpado, você fala: você está orando o quê, irmão? Hã? Deus falou alguma coisa? Eu não tenho que ouvir a voz do acusador. Às vezes ele nem fala, ele só olha. Às vezes a pessoa olha para você com um olhar de acusação e você se sente acusado e condenado. Quem é o ser humano para te acusar, irmão? Mas por que você se sente condenado? Porque você se sente medroso e envergonhado. Se você matar a raiz da vergonha, matar a raiz do medo, quem te condena? Não, pastor, mas é o diabo. Ainda que seja Cristo, você não pode mais ser condenado. Não pode. Nem ele pode desfazer o que ele fez. Fala: Wander, não, eu morri por todo mundo, mas o seu, vou tirar o seu da aliança. Não, porque isso seria mutilar a si mesmo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Para arrancar nós dele, ele vai ter que se matar. Imagine Jesus: não quero mais essa mão. Não tem como. Para me tirar do que ele fez, ele vai ter que arrancar parte dele. Você consegue chegar no céu e ver um Jesus manco? Ô Jesus, cadê essa perna? Uns crentes aí que eu arranquei. Não tem como. Uma vez inserido no corpo, não tem como ser tirado. Amém? Vergonha, medo, condenação, essas são as raízes. Mas justificação, filiação e o sangue de Cristo, essas são as ferramentas da nossa jardinagem. Se a gente quer produzir bons frutos, precisamos arrancar essas raízes da nossa vida. Se nós queremos acessar tudo que Deus tem para nós precisamos arrancar essa raiz. Sem medo, sem vergonha, sem condenação. Amém? Teu problema não é a falta de fé. Teu problema é esse estranho aqui, ó. Esse aqui é teu problema. Ah, pastor, eu não consigo fazer essas coisas porque eu não tenho força. Não, não é que você não tem força, você tem vergonha, medo e condenação. Pastor, eu não consigo firmar. Mentira, você tem vergonha, medo e condenação. Pastor, estou desanimado. Mentira, você está com vergonha, medo e condenação. É isso que te mata. Mas a justificação, a sua filiação em Cristo e o sangue de Jesus te protegem, te guardam e te colocam numa posição de livre acesso às bênçãos de Deus. Amém? Fica de pé. Decida hoje parar de alimentar o diabo na sua vida. Pare de se esconder na sua vergonha, por se sentir culpado. Pare de alimentar o medo. Tome posse
de quem você é, daquilo que Cristo fez por você. Vamos fazer a nossa declaração. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Diga comigo: raiz da vergonha, eu te arranco com a justificação de Cristo Jesus. Em mim não há mais culpa. Raiz do medo, eu te arranco pelo amor do Pai. Em mim não há abandono. Raiz da condenação, eu te arranco com o sangue de Cristo. Em mim não há acusação. O meu coração está limpo. Minha alma está livre, porque a semente do descanso foi plantada, e pela graça ela irá finalmente florescer em nome de Jesus. Pai, que venha da tua liberdade sobre nós. Espírito Santo, que toda raiz de vergonha, de medo, de condenação, sejam arrancadas e queimadas pelo teu fogo. Nós declaramos agora em nome de Jesus, nós somos justiça de Deus em Cristo, não temos do que nos envergonhar, nós somos filhos amados do Pai, não temos o que temer. O sangue de Jesus nos purifica e silencia toda acusação contra nós. Ninguém pode nos condenar. Em nome de Jesus, Senhor, produza essa obra em nós. Faça crescer em nós frutos braseados na tua graça. Que venha uma nova estação de frutificação sobre nós. Que venha uma nova estação de paz, de descanso, de vida abundante sobre cada um de nós aqui, Senhor. Eu oro por isso, eu declaro isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos participar da ceia. Oh Senhor, dá-nos consciência da obra consumada de Jesus. Dai-nos revelação disso, Senhor. Esse é o nosso triunfo. Essa é a nossa vitória. Nós não temos aonde recorrer, nós não temos para quem correr. Nós só temos a obra consumada. E de fato isso é tudo o que nós precisamos.
O diabo tem os seus artifícios, o homem tem as suas estratégias, mas nós só temos a Ti. Isso é tudo que nós precisamos. Em Ti está a nossa justiça, em Ti está a nossa segurança, em Ti está a nossa provisão, tudo está em Ti. E ao comer deste pão, ao beber deste cálice, nós acessamos isso. Libera sobre nós, Senhor. Ainda que não entendamos tudo, mas nós declaramos, Pai, e nós queremos receber tudo. Senhor, não nos trate segundo a nossa ignorância, segundo a nossa falta de entendimento, mas libere sobre nós aquilo que Cristo conquistou por nós. Nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir como convém, mas Espírito Santo, nós nos posicionamos agora e pedimos que o Senhor interceda por nós, que a intercessão do Filho ecoe sobre nós agora. Nós queremos receber. Nós estendemos as nossas mãos para receber. Como filho amado, nós tomamos posse, por causa do sangue de Jesus, por causa da obra de Jesus, nós tomamos posse. Coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos orar pelos nossos pedidos agora, aquilo que nós temos apresentado diante de Deus. Aleluia, Jesus. Pai, nós apresentamos ao Senhor, Pai, esses pedidos a qual nós temos, Pai, orado, intercedido, Pai, todos os dias, Pai. Nós nos colocamos, Pai, na posição de agradecimento, Pai. Crendo, Jesus, por tudo aquilo, Pai, que nós temos colocado como alvo, Pai. Seja a saúde, seja a nossa família, seja o casamento, Pai. Seja qual for a área, Pai, que estamos colocando, nós cremos, Pai, na manifestação do poder do Senhor, Pai. Cremos que o Senhor já recebeu a nossa oração, Pai. Cremos que as cadeias já foram quebradas, Pai. Que muralhas já foram derrubadas, Pai. Então nós agradecemos, Pai, por tudo aquilo que está escrito, Pai. Agradecemos pela manifestação e que nós veremos, Pai, o poder do Senhor, Pai, agindo, Pai, nesta área específica, Pai. Cremos, Pai, que veremos, Pai, sinais do Senhor, Pai, nessa área, Pai. Nós cremos, Pai, que nós contaremos, Pai, brevemente o testemunho, Pai, sobre aquilo que nós temos buscado, Pai, sobre aquilo que está escrito, Pai, neste papel. Senhor, eu oro agora, Pai, pedindo ao Senhor, Pai, que aquieta o nosso coração, Pai. Que nós possamos, Pai, nos aquietar, Pai, pela ansiedade, Pai, de ver que aquilo que escrevemos, Pai, às vezes não aconteceu. Talvez já temos pedido há tanto tempo e o nosso coração inquieto, Senhor. Pai, acalma o nosso coração, Pai. Nos ensina a descansar, Jesus, e saber que o Senhor já fez, Pai. Nos ensina, Senhor, a descansar, Pai, diante daquilo que nós temos pedido, Pai. Eu apresento a Ti agora, Pai,
os nossos pedidos, Pai, de unidade, Pai, declarando, Pai, a unidade do Senhor, Pai, no nosso meio, Pai, que toda frieza seja quebrada no nosso meio, Pai, que todo desamor seja quebrado no nome de Jesus, Senhor. Coloque em nós, Pai, a frutificação, Pai, do fruto do Teu Espírito, Pai, que no nosso meio, Pai, haja amor, que no nosso meio haja paz, a compaixão, Jesus, que não seja somente um por um, mas que possamos estar juntos, Pai, em unidades, Pai, em unidades avançaremos, Pai. Em unidade, Pai, nós consolidaremos, Pai, aquelas pessoas a qual o Senhor nos entregou, Pai. Nós declaramos, Pai, que todas as vidas, Pai, que o Senhor nos entregou, Pai, declaramos salvação para aquelas pessoas que necessitam, Pai. Declaramos a salvação do Senhor para a alma delas, Pai. Declaramos, Pai, o firmamento, Pai, sobre aquela pessoa que se reconciliou, Pai. Nós repreendemos agora, Pai, tudo que o diabo tem colocado sobre a mente dessa pessoa, todo medo, toda insegurança, toda vergonha, nós repreendemos agora, Pai, da vida dessas pessoas que estão sendo consolidadas, Pai. Declaramos o firmamento do Senhor, Pai, sobre a vida delas, Pai. No nome de Jesus e através dessas pessoas, através da nossa unidade, Pai, declaramos a multiplicação do Senhor, Pai, sobre o nosso meio, Pai, sobre os nossos GCs, Pai. Nós apresentamos agora, Pai, o nosso GC do Rosa, o nosso GC do Parque São Jorge, Pai, declarando, Pai, frutificação, Pai, declarando vida do Senhor, Pai, no nosso meio, Pai, que haja frutificação de cada um de nós, Pai, que haja, Pai, multiplicação no nosso meio, Pai, é o que nós declaramos, Pai, pelo nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Apresentamos também, Pai, a vida dessas pessoas a qual nós temos declarado, Pai, agradecendo ao Senhor, Pai, pela salvação daquelas que necessitam, Pai, aquelas pessoas que ainda não receberam a vida do Senhor, Pai. Nós declaramos, Pai, a salvação do Senhor, Pai, sobre a vida de cada uma delas, Pai. Repreendemos agora todo o poder do inferno que tem dominado essas pessoas, Pai, todas as cadeias, Pai, do inferno, no nome de Jesus, Pai. Declaramos que todo o plano do inferno contra a vida de cada uma dessas pessoas estão quebradas pelo poder do nome de Jesus. Declaramos o sangue de Jesus sobre cada uma dessas pessoas, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, a oportunidade de semear a palavra do Senhor para essas pessoas, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, situações, Senhor, para que possamos levar, Pai, a palavra do Senhor, Pai, e que cada um de nós esteja sensível, Pai, para esse momento, para que possa haver, Pai, uma semeação, Pai, uma frutificação, Pai. Nós declaramos a vida do Senhor sobre cada uma dessas pessoas, Pai, e repreendemos agora, Pai, toda mentira que o diabo coloca na mente dessa pessoa, que não deixa ela receber a vida do Senhor, Pai. Repreendemos agora toda a cadeia do inferno contra a vida dessa pessoa, seja no vício, seja no álcool, no nome de Jesus. Nós repreendemos agora, declaramos a vida do Senhor sobre cada uma dessas pessoas. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ofertar ao Senhor. Amanhã estaremos lá no Rosa Bororo, nosso GC. E mais um dia do nosso jejum. Amém? Você que trouxe a sua oferta, fique à vontade, em nome de Jesus. Fazer isso, estamos encerrados, em nome de Jesus.